Bem, meus irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos aqui no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Hoje, fazendo dois vídeos, porque eu passei a semana toda sem poder fazer os vídeos, meu computador deu problema, não é um computador novo. E como eu falei, eu consegui, pela graça de Deus, eu consegui instalar esse programa aqui, que não é o que eu gosto, mas eu vou ter que usar ele mesmo, tá? Então eu vou tentar fazer aqui os vídeos que eu não fiz durante a semana, vou fazer uma live hoje, se Deus quiser, com o Robson, o Cláudio Campos, se tudo der certo, nós faremos a live, tá? É, Agradeço a participação de todos, se inscrevam no canal, divulguem o canal, tá? Assim os demais, como os demais canais católicos também. Quem puder contribuir com o meu apoio, por favor, o link estará aqui na descrição do vídeo. Quem não puder, pelo menos deixe o like, é muito importante para a relevância do vídeo e também para a relevância do canal, tá? Hoje eu quero falar, eu já fiz um vídeo a respeito de Pedro e eu quero falar sobre os 3 dias de trevas, tá? Os 3 dias de escuridão, né? Do Padre Pio. Eu quero falar a respeito disso. O Cláudio Campos fez um vídeo, a respeito do assunto e eu já tinha preparado todo o material também para fazer um vídeo a respeito desse assunto e por causa, do que aconteceu com o meu computador eu não pude fazer. Então, eu vou tentar aqui dar uma explicação a respeito, das profecias, primeiramente respeitando o Padre Pio, e, enfim, quem sou eu, para analisar uma profecia do Padre Pio, tá? Mas como eu tenho um pouco de conhecimento a respeito do Apocalipse, a respeito de certas profecias, como La Salete, por exemplo, que eu digo, são falsas. Eu não acredito e eu provo que são falsas, tá? Mas aqui tem a questão do Padre Pio que, fez essa revelação e eu vou tentar analisar aqui da melhor maneira possível, tá? Então tá aqui, ó, Padre Pio, e os 3 dias de trevas, tá? Então o slogan aqui, mantenha suas janelas bem cobertas e não olhe para fora. Isso aqui foi feita uma tradução do inglês para o português. Eu creio que a tradução está boa, pelo pouco conhecimento que eu tenho. E eu vou tentar aqui analisar, as profecias. Eu creio, eu não tinha tanto conhecimento assim, tá? Eu creio que foi feita em duas, situações, Ele recebeu uma mensagem, depois continuou recebendo a mensagem. Primeiramente, eu dei uma lida, eu posso afirmar, não tem nada a ver com o Apocalipse, tá? O Apocalipse de João não tem nada a ver com isso aqui. Se eu não estou aqui tirando a credibilidade, da revelação, tá? Até porque assim, ao contrário de La Salette, não tem nada contra a Igreja Católica aqui, né? Então assim, eu creio que realmente, essas profecias são reais, tá? Mas são mal interpretadas, tá? Eu vi ali no vídeo do Cláudio Campos, algumas pessoas interpretando de maneira bem equivocada. Eu vou mostrar o porquê, tá? Então vamos lá, não tem nada a ver com Apocalipse isso aqui, não tem nada a ver também com, com o Antigo Testamento, com o profeta Joel, Zacarias, não tem nada a ver com aquilo, tá? Entenda que as profecias são feitas para a época em questão, tá? Quando a maioria das profecias do Antigo Testamento, ah, se cumpriram no Antigo Testamento, tá? Algumas, profecias messiânicas não, mas outras, a maioria se cumpriram lá no Antigo Testamento. Se você pegar também as profecias ali do Apocalipse, se cumpriram ali no primeiro século. E se você pegar La Salete, para quem acredita, as profecias foram feitas para aquela época, Fala de Napoleão III, depois da Revolução Francesa, enfim, as profecias foram feitas para aquela época. Eu vou mostrar aqui uma coisa bem interessante, tá? Vou tentar ler aqui o máximo possível para que o vídeo não fique muito, muito extenso, tá? E vamos lá. Então a profecia começa aqui, ó, mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora, acenda uma vela benta. O que bastará? Por muitos dias, reze o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Ore com os braços estendidos, ajoelhe-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa, guarde alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo.
Tenha coragem, né? Estou no meio de vós, tá? Entenda uma coisa, tem muita coisa figurativa, tá? Não é porque fala que vai cair, né, sei lá, fogo do céu que vai realmente cair fogo do céu, uma coisa bem figurativa, tá? Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele usava as parábolas exatamente para demonstrar, né, de uma forma material, coisas celestiais. Então, assim, dentro das revelações também tem muito disso. Tá? Não é porque fala que o Sol vai explodir, né? A Lua vai desaparecer, que isso vai acontecer exatamente. Como eu falei, lá no primeiro século, né, durante as tribulações, né, quando foi, né, revelado que o Sol iria desaparecer, a Lua iria ficar com cor de sangue, né? Era exatamente a fumaça, né, que cobriu o Sol, né, e deixava a Lua durante a noite com aquela cor de sangue, tá? Depois eu faço um vídeo a respeito disso, né? Mas era exatamente isso. A fumaça era tão grande porque incendiou a cidade toda, ficou vários dias ali aquela fumaça e ninguém via mais a luz solar. Vamos continuar aqui, olha só. É bem interessante isso aqui, ó. Cuide dos animais durante esses dias. Eu sou o criador e preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhe alguns sinais de antemão. A altura em que você deverá colocar mais comida para deles. Vou, né, preservar a propriedade dos eleitos, incluindo os animais, pois eles também precisarão de um sustento. Não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo para alimentar os animais, tá? Aquele que sair perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão minha ira, tá? Aqui, presta atenção, Jesus Cristo falando aqui que os eleitos não iriam ver a sua ira, né? Vou deixar grifado aqui. Tenha confiança em mim. Eu serei sua proteção, sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima. Olha só que interessante que ele está falando sobre a hora da vinda dele, né? É interessante porque o Apocalipse também fala da vinda, né? Vinda de Cristo e volta de Cristo é diferente, tá? Na teologia, a vinda de Cristo e a volta de Cristo é bem diferente. Tem significados diferentes. A vinda de Cristo é uma coisa. Quando Jesus Cristo falava que vinha em juízo contra Israel, não era uma vinda exatamente física. A volta de Cristo, o retorno, né? Aí é o juízo final. Eu não sei. Como eu falei, eu não tinha tanto conhecimento assim, né, dessas revelações. Eu estou tendo um conhecimento agora. Eu estou analisando assim bem, né, de uma maneira superficial, porque eu não tenho total entendimento. Estou tentando analisar e mostrar que não tem nada a ver com o Apocalipse de João, né? E também com outros profetas também. E continuando aqui, né, diz assim, ó, mas vou mostrar misericórdia, um castigo terrível será testemunho dos tempos. Meus anjos, que devem ser o carrasco deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontuadas, né? Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombaram de mim e não acreditaram em minhas revelações. Olha só, tá? Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra. Aqui tem aquela questão, porque no grego, lá no Koiné, o termo terra é um território. Aqui eu já não entendo exatamente. Aqui eu vou ter que fazer uma pesquisa melhor depois se está se referindo ao planeta Terra ou ao território apenas também, tá? Se você pegar lá no Apocalipse de João, você vai ver esse termo aparecendo exatamente como um território, que seria a cidade, né, o reino ali de Israel e a cidade de Jerusalém, tá? Aí continuando aqui, tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra por 2 dias. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei. Nem as que nem as que divulgam a minha mensagem. Nenhum mal virá para aqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção da minha mãe. Tá? Eu estou lendo aqui, eu não consigo ver nada aqui, né,
que se assemelhe ao Apocalipse de João. Não tem nada, são revelações distintas, né? João, né, o Apocalipse de João é uma coisa e aqui, né, essas revelações aqui do Padre Pio não tem nada a ver, né? Sinceramente. Como eu falei, eu não estou aqui falando que eu acredito, nem que eu desacredito, tá? Estou tentando analisar agora isso aqui. Para que você esteja preparado para essas visitas, eu lhe darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria, o vento, né, rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora da casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Lamente os seus pecados e implore a proteção da minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, olha só, porque a raiva de Deus deve ser completada com medo e tremor. Vamos lá, continuando, né? Aqueles que ignoram esse conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará gases venenosos que serão difundidos em toda a Terra. Como eu falei, o termo Terra aqui não dá, eu não consigo identificar. Tá? No Apocalipse de João eu tenho lá o léxico, né, dicionários, né, tenho várias coisas para fazer uma análise, né, vários instrumentos para fazer uma análise. É que eu não tenho esses instrumentos. Tá? Então, eu não sei exatamente se significa um território ou ele está se referindo né, a todo o planeta. Aqueles que sofrem e morrem inocentemente serão mártires, estarão comigo no meu reino. Satanás triunfará. Aqui tem, olha só, aqui tem uma, como se diz? Aqui tem um sinal, tá? Um sinal e aqui pode, né, ter algo a ver com o Apocalipse de João. Eu vou explicar o porquê. Não exatamente com as tribulações, tá? Mas aqui, Satanás triunfará. Guardem isso. E vamos lá, mas depois de 3 noites, o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, o sol brilhará de novo, os anjos descerão do céu, espalharão o espírito de paz sobre a terra. Terão um sentimento de gratidão inconcebível. Aqueles que sobreviverem a essa terrível provação, o castigo iminente com o qual Deus visitou a terra desde a criação. Tá? É interessante que ele está falando sobre exatamente o juízo final, tá? O fim do mundo, exatamente, porque depois, né, dos acontecimentos, né, o mundo iria continuar, né? Pelo menos é o que está me parecendo aqui na revelação. Também escolhi almas entre outros países, como a Bélgica, a Suíça e a Espanha, que receberam essas revelações para que outros países também possam estar preparados. Reze muito durante este ano santo de 1950. É aqui que eu estou, isso aqui. Olha só. Lembra quando eu falei? Todas as profecias são feitas para, né, para a época em questão, né, principalmente para a época do profeta. Né? Então, olha aqui, ele está pedindo para rezar durante o ano de 1950. Eu não vou aqui analisar neste momento, né, se teve uma guerra, o que aconteceu em 1950. Me parece que as profecias, tá, foram feitas para 1950. Continuando aqui, reze o rosário, mas reze bem, para que suas orações possam chegar ao céu. Em breve, uma catástrofe mais terrível virá sobre o mundo inteiro. Olha só aqui, o que está me parecendo, depois dos acontecimentos, tá, iria vir um tempo depois uma catástrofe, aí sim, sobre o mundo inteiro. Olha aqui, quando eu falei, né, o termo terra, será que ele está usando terra aqui como território ou como o planeta Terra? E aqui ele está usando o termo mundo inteiro. Né? Eu realmente eu vou ter que fazer uma pesquisa melhor a respeito disso, né? Porque eu acho que ele não escreveu no grego koine. Então eu tenho que tentar pegar um dicionário e tentar pesquisar melhor a respeito do significado do termo mundo, terra que ele colocou aqui, tá? E aí, continuando, né? O mundo inteiro, como nunca
antes foi testemunhado, um castigo terrível, nunca antes experimentado. A guerra de 1950. Então é aqui que eu estou te falando. Tá? As profecias foram feitas para 1950. Tá? Deve ser introdução a estas coisas que logo aparecerá sobre eles, né? Ao contrário de todas as expectativas. Quão indiferente eles estão se preparando para esses acontecimentos inéditos, através dos quais eles terão que passar tão brevemente. Tá? Gente, é, existe uma coisa chamada intensidade, tá? Notoriedade. Então, o que, que acontece? Por exemplo, a destruição de Jerusalém, lá durante as tribulações do Apocalipse, né? Qual o tipo de intensidade teve aquilo? Porque foi apenas uma determinada região, não foi no mundo inteiro. Né? Várias coisas ocorreram no mundo naquela época, tá? Mas foi numa determinada região. Mas a notoriedade foi grande. Tá? A destruição do templo, a notoriedade foi enorme. Né? Todo mundo, o mundo lamentou a destruição do templo de Jerusalém e assim a fumaça, né, o incêndio era visto assim de longe, tá? Muitas pessoas presenciaram aquilo. Então assim, então foi numa determinada região, mas a notoriedade foi grande. Aqui, né, essas revelações, pelo que me parece, tá? É, não se trata exatamente do mundo inteiro, né, parte delas, mas a notoriedade deveria ser muito grande. Então, assim, eu não sei o que aconteceu em 1950, eu tenho que fazer uma pesquisa melhor e eu farei um outro vídeo. Prometo fazer um outro vídeo trazendo mais informações a respeito disso, tá? Continuando, o peso do equilíbrio divino alcançou a Terra. A ira do meu pai será derramada sobre todo o mundo. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitas vezes fiz até agora. O que me parece, em 1950 teve alguma coisa entre Coreia, se não estou me engano, a guerra na Coreia, teve um avanço muito grande do comunismo. Olha só, o comunismo teve um avanço muito grande nessa década de 50, né? Então pode se tratar disso também. Né? Como eu falei, eu vou dar uma pesquisada melhor a respeito do assunto. Os pecados dos homens se multiplicaram, a lei da medida, irreverência na igreja, orgulho pecaminoso cometido em atividades religiosas simuladas, falta de verdadeiro amor fraternal e decência no vestir, especialmente nas estações de verão. O mundo está cheio de iniquidade. Esta catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento que a luz do meio-dia do sol será substituída pela escuridão negra, ninguém deve sair de casa ou olhar para uma janela, né, a partir deste momento. Eu mesmo irei em meio ao trovão e ao relâmpago. O ímpio verão o meu divino coração. Haverá grande confusão por causa de trevas absolutas em toda a terra, né? Em toda a terra se envolverá, e muitos morrerão de medo e desespero. Aqueles que lutarão pela minha causa receberão a graça do meu divino coração, tá? E o grito, quem é como Deus? Né? Ele está citando aqui. E o grito, quem é como Deus? Olha só. Servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que, depois, os justos possam voltar e ficar. No dia, assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair da casa ou olhar para fora da janela. A escuridão durará um dia e uma noite, seguida por outro dia e uma noite e outro dia. Mas na noite seguinte, as estrelas resplandecerão novamente, e na manhã seguinte o sol ressuscitará. E será a primavera. Então, olha, presta atenção que não vai ser o fim do mundo, não, gente. Aqui, olha só. Depois da escuridão vai vir a luz. Então não vai ser o fim do mundo. Né? Não vai ser o fim do mundo. Fiquem tranquilos. Ou não foi o fim do mundo. Como eu falei, as profecias foram para 1950.
Vamos continuar. No dia, nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir, assim como os discípulos do Jardim das Oliveiras. Eles devem orar desculpa, incessantemente e não ficarão decepcionados comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu, a resgatarei. Você talvez pense que eu permitiria que meu pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo, né? Se o mundo passasse da iniquidade para a justiça? Né? É uma pergunta aqui. Né? Você talvez pense que eu permitiria que meu pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo, se o mundo passasse da iniquidade para a justiça, mas por causa do meu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem, embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvos por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Ore, ore, deseje suas orações. Minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha, seus santos anjos serão seus intercessores, implore sua ajuda. Seja valente, soldados de Cristo, ao retornar da luz, que todos deem graças à Santíssima Trindade pela sua proteção. A devastação deve ser muito grande, mas eu, seu Deus, terei purificado a terra. Estou com você. Tenha confiança. Essas são as profecias, tá? O que eu acho estranho, tá? O que eu acho estranho, e aí me deixa um pouco descrente, é que os 3 dias de trevas, né? Os 3 dias, não foi revelado apenas pelo Padre Pio, tá? Outros místicos não católicos também tiveram essas revelações, né? Ou essa revelação, tiveram ali, né? Então, enfim, isso me deixa um pouco, né, com o pé atrás, tá? Mas, enfim, não vou desacreditar exatamente nisso, não. Se eu, se eu conseguisse encontrar no Apocalipse, tá, algo, né, semelhante às profecias aí do Padre Pio, né, isso iria acontecer depois das tribulações, ou seja, depois do fim da Babilônia, tá, vem o reino milenar. Eu já expliquei o que é o reino milenar, e depois do reino milenar tem a última batalha da igreja, né? Cristo vai lutar à frente da igreja. E entenda, né, tribulação, primeiro século, reino milenar, o reino da igreja, né, e o reino de Cristo nos céus, com seus santos e anjos. Né? Reino milenar. Fim do reino milenar, você tem uma última batalha onde Jesus Cristo e a igreja vai vencer Satanás de uma vez por todas. Se essas profecias, tá, não fossem feitas para 1950, eu poderia encaixar aqui no Apocalipse. Prestem atenção aqui no Apocalipse 19, versículos do 1 ao 3. Tá? Você vai ver ali o reino milenar, o fim, né, das tribulações, o começo do reino milenar. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, olha, fim da prostituta, fim das tribulações, que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Aqui é o fim, né? É o fim da Babilônia e o fim das tribulações. Tá? E aí você vai encontrar lá no capítulo 20 o início do reino milenar. Prestem atenção. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, né? Que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário
que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha aqui, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Lembra quando eu pedi, né, para que todos gravassem na mente ali nas profecias do Padre Pio quando ele falava de Satanás? Então, eu não estou falando que tem algo a ver com Apocalipse. Eu estou aqui, né, tentando encaixar. Se eu pudesse encaixar, né, as revelações do Padre Pio no Apocalipse, seria aqui. Depois do reino milenar, Satanás sendo solto, né? E ali ele fala sobre o reino milenar, aqui continua, né? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. É, Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, tá? Satanás será solto da prisão, né? Deixa eu pegar aqui a parte do texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte do texto em que fala sobre Satanás nas profecias do Padre Pio. Tá aqui, ó. Satanás triunfará, mas depois de 3 noites. Olha aqui, ó. Tá falando sobre, né, o triunfo de Satanás por um pouco de tempo também, tá? Como eu coloquei ali para vocês. E vamos continuar aqui, né? Então, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Olha aqui. É interessante que, né, as tribulações se referem apenas a uma cidade, que seria Jerusalém e o reino de Israel, né, um local apenas. Aqui, né, como eu posso falar aqui, né, quando Satanás, né, vai ser solto, nesse momento ele vai enganar as nações, tá? Então não se trata apenas ali de uma localidade. Aqui está falando sobre as nações. Olha só como tem diferença. É o último, né, ato de Satanás. Então ele vai enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra de Gog e Magog, tá? Eu vou ter que fazer um vídeo sobre Gog e Magog, eu sei. Vai ser difícil porque Gog e Magog vai representar sim o mundo, tá? Não apenas um território. Então quando fala aqui a terra de Gog e Magog, aí sim está falando sobre um mundo, tá? Um mundo. Eu vou explicar isso, né, mais detalhadamente em outros vídeos. E aí diz: a fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e o devorou. Né? Então foi a última, né, o último ato de Satanás. O último ato de Satanás. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. O falso profeta aqui, gente, é o Simão, tá? Simão o Mago. E a besta todo mundo sabe que era o imperador romano. Então vamos lá. Serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Né? Então, como eu falei, eu não vejo nada semelhante ao Apocalipse de João nas profecias do Padre Pio. Se eu pudesse encaixar em algum lugar, seria aqui, depois do reino milenar. Eu não creio nisso. Não desacredito nas profecias, tenho um pé atrás, porque as profecias foram feitas para 1950 e outros místicos também, né, revelaram a mesma coisa, místicos, né, que não tem nada a ver com o catolicismo. Então ficou, não estou, aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de ecumenismo, gente, tá? Eu estou colocando assim de uma forma bem genérica, tá? Que outros místicos, né, fora do catolicismo, tá? Místicos fora do catolicismo, também profetizaram a mesma coisa e revelaram. Então, enfim, eu fiquei com o pé atrás por causa disso, tá? Eu vou analisar melhor, né, essas profecias,
tá? E vou ter que fazer um outro vídeo a respeito disso. Vou ter que fazer um outro vídeo dando um parecer, né? Assim como eu fiz com La Salette, que eu analisei, né, totalmente as profecias de La Salette. Infelizmente, eu não acredito. Para mim são falsas, tanto a primeira quanto a segunda. Enfim, não acredito mesmo, tá? Tudo que vai contra a igreja, realmente eu não acredito. Aqui, já as profecias do Padre Pio, gente, realmente não tem nada, nada contra a Igreja Católica. Tem sim contra pessoas que erraram, né, mas nada contra a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, tá? Nem contra o Santo Padre, né? Então, enfim. Mas eu também não vejo nada que possa encaixar ali dentro do Apocalipse, tá? Desde já agradeço a participação de todos, é o segundo vídeo que eu faço hoje. Se inscreva no canal, divulguem o canal. Por favor, quem puder contribuir com o meu apoia-se, tá aí o link na descrição do vídeo. Quem não puder, agradeço da mesma forma. Divulguem o meu canal e os demais canais católicos. Paz e bem a todos. Amém.